Ok, povo, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de lei orgânica do município de Macaé. Meu nome é Fábia, eu sou servidora do município de Cabo Frio, sou fiscal há quase 15 anos. Artigo 61. Continua aí, ó. O prefeito enviará à Câmara, no máximo até 15 de outubro, a proposta orçamentária anual do município. Tem a proposta orçamentária e as diretrizes. As diretrizes são só o que vai ser feito, né? Onde vai ser feito, como vai ser feito e tal. Agora, a proposta orçamentária é como, de fato, quanto de dinheiro vai ser gasto aonde, aí começa as cifras. Então, essa daí, como dá mais trabalho, o prazo é maior, tá? Para ele poder enviar. Aí não é maio. Aí ele tem até dia 15 de outubro para enviar, não é só até maio. E a Câmara ela tem um prazo também para poder aprovar, tá? Então, o prefeito enviará para a Câmara no máximo até dia 15 de outubro a proposta do orçamento, tá bom? Aí ele continua aqui, ó, será enviado para a Câmara juntamente com a proposta orçamentária o projeto relativo ao plano plurianual para o quadriênio subsequente. O quadriênio subsequente. E o que aconteceu? Aqui. O quadriênio subsequente. Ok? Continuando aqui, ó. O artigo 123. A Câmara, não votando até o dia 15 de dezembro, ou seja, prefeito envia até quando? Artigo 122. 15 de outubro. Tá vendo? Ele tem que mandar até dia 15 de outubro. A Câmara tem até quando para aprovar? 15 de dezembro. O projeto da lei orçamentária. E ela não entra em recesso até a votação. Se ela não votar, enquanto ela não votar, ela não pode entrar em recesso. Lembra que o recesso dela começa dia 22 de dezembro? Então, em tese, ela tem que votar mesmo até o dia 15, para ficar com folga para entrar em recesso. Se ela não votar, enquanto ela não votar, não entra, porque é importante, né? Porque é para o ano seguinte, tem que se organizar, é questão de dinheiro, questão bem importante. Não só as leis orçamentárias, mas também quando se trata também dos planos plurianuais, enfim, que são de 2 anos, 4 anos, enfim, de orçamento também há um espaço de tempo aí significativo, tá bom? Então, a gente viu aí prazo, então viu data, marca aí. 15 de outubro para enviar, 15 de dezembro para aprovar. 15 de outubro é o prazo do prefeito, 15 de dezembro é o prazo da Câmara. E se a Câmara não aprovar, ela não entra em recesso. Tá bom? Continuando aqui, acho que isso aqui que é só isso que eu queria falar especificamente, porque depois essas coisas que eu acho muito específica, né? Só essa parte aqui da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 132. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação em subvenções e renúncias de receita será exercida pela Câmara mediante controle externo e pelo sistema do controle interno de cada poder. Lembra que a gente falou que cada poder tem o seu sistema de controle. Então, independente de ser a prefeitura ou suas autarquias, elas têm que estar também sob o princípio da legalidade. Lembra que a gente também leu sobre isso? Ok? As contas do prefeito quando são julgadas. Olha, isso aqui é importante. Parágrafo 2º, ó. As contas do prefeito e da Câmara Municipal prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo, tá? Aqui, ó, somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o tribunal ele emite um parecer. Só que a Câmara também ela não é obrigada a seguir o parecer do tribunal, mas ela tem que contestar isso mediante a 2/3 dos vereadores.
Bom, então, é esse controle que é feito pelo tribunal e também pela Câmara das Contas do prefeito, tá bom? E da própria Câmara, você vê aqui, ó, as contas do prefeito e da Câmara. As contas da Câmara também são vistas e revistas por ela mesma e votada, e tem que votar, tá bom? Tá, aqui, ó, fala sobre o controle externo, parágrafo 1º, tá? Que é feito pelo auxílio Tribunal de Contas. Então, sempre lembrar isso aí. Continuando, vamos continuar. Eu vou falar para vocês o que eu acho interessante, tá, gente? Eu não vou me ater a todos os incisos, não. Vamos parar aí nessa questão do turismo, porque é uma questão interessante com relação à nossa localidade, né? Artigo 142 diz assim: o município definirá políticas de turismo buscando proporcionar as condições necessárias para o pleno desenvolvimento da atividade, assegurando sempre o respeito ao meio ambiente, à cultura e à localidade onde vier a ser explorado. Tá? Então, assim, entender que o município ele define políticas de turismo, apesar de não ser uma atribuição privativa, a gente vê que é uma atribuição comum, né? Porque ela é exercida aí também em conjunto com os outros entes federados. O município ele define as políticas de turismo dele mesmo, tá bom? A questão das políticas aqui, quando fala das políticas de turismo, é o capítulo que ele começa a falar das políticas do município. Aí ele pega turismo, da política pesqueira, tá bom? O município define política específica do setor pesqueiro local, que também é forte também na nossa área, né? E de transporte também, a gente vê aqui ele falando aqui, fala sobre a gratuidade no artigo 146 para cidadãos maiores de 60 anos, criança de até 6 anos de idade, os colegiais, enfim, a questão da gratuidade também é falada aqui, dentro dessa questão. As políticas ambientais, artigo 156 é um recorte e cola da Constituição, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não é isso? Bem, o uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que eu aconselho a vocês? A pegarem essas políticas públicas, né? E pelo menos marcar aí o parágrafo inicial, tá bom? Para entender do que está se tratando. Aí está falando das APAs, artigo 157, o que são as APAs? Os planos de manejo, que são as APAs, são áreas de proteção ambiental, elas são definidas por lei, aí ó, 157, preferencialmente na lei de sua criação, observando sempre as características individualizadas de cada área, tá bom? Então, é uma coisa bem interessante para a gente observar, tá bom? Tá falando sobre a questão aí do meio ambiente. Quando ele vem aqui, ó, ele fala da questão do meio ambiente. Que é das políticas ambientais, tá bom? Aí ele continua aí falando das políticas ambientais até a página 87, 89, continua aí falando dos recursos hídricos, a gente viu que é um bem do município, é isso? O município assegurará a proteção, a quantidade e a qualidade das águas através de um plano municipal de recursos hídricos, né, em consonância com o plano diretor implementando medidas, né, então é de responsabilidade também do município,
das medidas preventivas e das sanções com relação à questão, isso aqui muito especificamente sobre a questão ambiental, tá? Não vou entrar nesse pormenor e vou entrar aqui direto aqui na questão da ordem social, da saúde e da assistência social, tá? Artigo 166 fala aí sobre a questão de a saúde é direito de todos e dever do município, que integrante do Sistema Único de Saúde implementar políticas sociais, econômicas e ambientais em cooperação técnica e financeira com a União, lembra? Competência comum lá. Que visem eliminação e risco de doenças físicas e mentais e os seus agravos mediante assistência universal e igualitária à população urbana e rural em todos os níveis de serviço de saúde, objetivando preservação, promoção, recuperação e reabilitação da saúde individual e coletiva e adequada às diferentes realidades epidemiológicas e sociais. Tá bom? Então, pega aí o seu marca-texto e marca aí os primeiros artigos, tá? Dessas políticas públicas que a gente passou aí, que a gente não leu essas coisas específicas, né? Porque são coisas que não costumam cair tanto na lei orgânica, por isso que eu passei de maneira mais rápida. Mas pelo menos o primeiro artigo, que é o que define, você tem que ter uma ideia, tá bom? Então marca aí também o artigo 166 para você poder entender. Aí ele vai falando sobre a questão de saúde, vai até a página 99, vai até a página 100. Aí ele vai falar sobre a assistência social, tá? Também marca aí, pessoal que vai fazer prova aí. O município, no âmbito de sua competência, regulará os serviços sociais visando o favorecimento ao incentivo às iniciativas particulares que tenham como escopo a inclusão social, né? Caberá ao município promover e executar atividades que, por sua natureza, não possam ser atendidas por instituições de caráter privado. Então, tem as questões aqui, dentro da questão social que o município tem que fazer, tá nos seus incisos aí, ó, por exemplo, proporcionar inciso 3 aí, ó, 101. Proposta de empresas que adequem seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho à mulher trabalhadora gestante e a que amamente. Então, assim, todas essas questões aqui são questões de assistência social, né, que o município aí tem. Aí, ó, parágrafo 4º, ó, fica assegurado ao servidor público municipal recebimento de um salário base a título de auxílio funeral por falecimento de qualquer dependente, desde que habilitado na Previdência Social do município Macaprev ou nos termos que a lei dispuser, né? Por exemplo, isso não está na Lei Orgânica de Cabo Frio. Então, Macaé é bem interessante, que diz que ele dá, né, falecimento de qualquer dependente, desde que é habilitado, um salário a título de auxílio funeral. Porque sabe, né, quando vem essas questões, são caras hoje em dia, né, e aí já tem a dor da pessoa, e, enfim. E aí, por questões financeiras, já está assegurado lá na lei orgânica, que é a Macaprev, né, que é uma autarquia, ela já dispõe já de um salário, né, para o dependente que vier a falecer, né, no caso familiar, né, fazer o enterro, toda aquela situação toda, tá bom? Só para fim de a gente poder entender um pouquinho aqui. Continuando, essa parte da assistência social, ele vai continuando aqui. Até a assistência social, vai do artigo 180 até o 185, né?
E aí a gente já vai para a questão da educação, da cultura, do lazer e do desporto. Da educação, especificamente aí, ó. A educação é direito e dever de todos, e dever do município e da família. Então, a educação não é dever só do Estado. Do município também, e também dever do município, é um direito de todos e dever do município e da família. Promovido e incentivado em colaboração com a sociedade, que visa, na forma da Constituição Federal e Estadual, desta lei orgânica. Aí, os incisos: o pleno desenvolvimento da pessoa e da formação de cidadão, proteção da família, respeito à dignidade da pessoa e do idoso, eliminação de toda forma de discriminação. É para isso que se tem a educação, né? A ideia é essa. Mas eu achei interessante a questão de é um direito de todos e dever do município e da família, né? Promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Marca aí esse artigo 186 aí para você poder entender. Aí o município, artigo 191, o que o município assegura com relação à questão da educação, tá? Vamos primeiro aqui para o artigo 120. Eu quero ler um pouquinho porque tem a galera aí que vai fazer prova para educação e eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre isso aí, sobre o dever do município para com a educação será efetivado mediante garantia de que, tá? O ensino fundamental obrigatório e gratuito, extensão progressiva da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, atendimento educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais, acesso em nível mais elevado de ensino e pesquisa e criação artística, oferta de educação àqueles que não tiveram acesso e continuidade de estudo na idade própria, né, que é o EJA. Então, assim, isso aqui é o dever do município quando se trata de educação, tá? É as garantias que o município dá. Aí o artigo 191 fala sobre o que ele, além disso, assegura prioridade na implementação do horário integral nas escolas que funcionam em bairro em áreas de risco socioeconômico, recursos que viabilizem as escolas em tempo integral. Então, o município, quando se trata de educação, tem uma série de situações que ele tem que fazer, que tem que cumprir, tá bom? Então, o pessoal da educação aí preste bastante atenção no que diz respeito às obrigações que o município tem com relação à educação. A gente vai ver um pouquinho disso quando a gente for estudar o Plano Municipal de Educação, né? A gente vai estudar isso eles através só de questões. Continuando, vai até questão educacional, vai até artigo 216, aí o 217 fala lazer e desporto, que verá ser o que? É dever do município, lazer, fomentar práticas desportivas formais e não formais, inclusive para pessoas portadoras de necessidades especiais com direito de cada um. Tá bom? Então, essa questão aí fala sobre a atividade recreativa, lazer e desportiva, que possibilitem socialização, tá aí ó, na linha D. Criação e manutenção e ampliação de espaço destinado a lazer, né? São essas coisas, de projeto específico para cada faixa etária, atividade de caráter educativo, isso tudo fala sobre lazer, né? Lazer e desporto. Previdência social. Aí a parte da previdência social aí, especificamente, o pessoal aí da Macaprev, né? Artigo 220 marca aí: o Poder Executivo e o Poder Legislativo tomarão providências necessárias para a celebração de convênio, com vista a contar com plano de saúde dirigida aos seus servidores, visando fornecer atendimento médico hospitalar e odontológico adequado, bem como assistência social extensiva às suas famílias. Então, já o Poder Executivo e Legislativo tem que providenciar isso daí para os servidores e para os dependentes, médico, hospitalar e odontológico. Olha que interessante. Marca isso daí do artigo 220 aí, tá bom? O pessoal que vai fazer para Macaprev, dá uma boa lida aí, esse artigo 220, página 120,
vai artigo até o 221, né? E a questão do servidor que não é ocupante, né, não é servidor público concursado, aí fala, o parágrafo único, servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração, bem como cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Aí não é a Macaprev que toma conta, a INSS que dá esses direitos, entendeu? O regime da prefeitura que está falando aqui, da previdência social, é só para os servidores de cargos efetivos, tá bom? Tá aqui, ó, o município assegurar todos os cargos efetivos, incluindo autarquias e fundações. Então, não é para o pessoal comissionado. Então, a Macaprev não abarca, né, o pessoal comissionado. Continuando aí. A política de habitação. Isso aqui fala sobre a regularização fundiária, né? Eu acho assim muito específico. E a gente dá uma passadinha nisso daí. Das zonas especiais de interesse social, que são as ZES. A prefeitura, ela destina isso daí, né? São áreas ou privadas destinadas a segmento da população em situação de vulnerabilidade social, prioritárias no atendimento de programas e projetos sociais. Então, tem áreas específicas que a prefeitura entende que tem que ter um olhar, né, mais atento, né, às zonas especiais de interesse social. Tá bom? Aí para, por exemplo, aqui, ó, famílias residentes em situação de miséria absoluta, inciso 1, famílias cuja capacidade aquisitiva possibilitam arcar com um dispêndio irregular e insuficiente com moradia, que sem subsídios permita resistência apenas em assentamentos precários, né? Então, a prefeitura, ela tem que ter um olhar especial para esses lugares, né? E que eles chamam de ZES, de zonas especiais de interesse social, tá bom? Continuando. Aí, deixa eu baixar aqui. A questão da política de defesa do consumidor. O município de Macaé, em consonância com o artigo 5º, né, da Constituição, fala também aí sobre a questão da proteção da defesa do consumidor. Então, geralmente, os municípios, eles também têm essa questão dos PROCONs, né, no município, para poder resguardar o consumidor. Aí fala que o município promoverá ação governamental sistemática para proteção e defesa do consumidor mediante programas específicos que visem atendimento de suas necessidades, respeito e dignidade, saúde e segurança, proteção de seu endereço econômico e a melhoria da qualidade de vida. Então, apesar de não ser da responsabilidade exclusiva do município, o município também tem essas parcerias, né, geralmente com os PROCONs. Então, continuando aqui, vamos lá para a segurança do trabalho e da saúde do trabalhador. Sempre dá uma olhadinha aí no caput aí, né, no artigo 1º aí, na cabeça, o município, coordenando com a ação da União, estados e entidades representativas de classe, desenvolverá ações visando promoção, proteção e recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos de condições de trabalho através de outras, entre outras medidas, né? Vigilância sanitária, epidemiológica. Então, está falando sobre a segurança, que torna a dizer, apesar de não ser competência exclusiva, o município também coordena essa ação, né, junto com a União. É o que a gente chama lá das competências comuns, tá bom? Continuando aí, da defesa dos direitos humanos, também aí, que não é de competência exclusiva, mas também está aí falando aí na lei orgânica, e aí sobre os conselhos municipais, tá bom? Continuando aí sobre essa questão,
132. Continuando aqui, eu quero pegar com vocês só essa parte aqui das disposições gerais e transitórias, tá? Disposições gerais e transitórias. O que a gente vai ver aqui? Isso é uma parte, a gente já tá no finalzinho, né? Que cai em prova, gente. E é bom você ler. E marca, porque a banca tira a questão daqui. Incrível, né? Mas ela tira. Que são as disposições finais e transitórias, ou seja, as coisas que podem vir a mudar, né? São as transitórias. Então, vamos prestar bastante atenção. Tem coisas interessantes aqui pra gente poder dar uma olhadinha. Aqui, ó, por exemplo. No artigo 234, o município, no âmbito de sua competência, estabelecerá normas específicas de matéria licitatória, visando que couber a implementação do pregão presencial, do pregão eletrônico e a adoção de medidas de registros de preços, e observando o que dispõe no artigo 170, né, e 179 da Constituição Federal. Aí ele está falando sobre os pregões, né, online e presencial, tá? Aí fala sobre contratações públicas de bens e serviços, tá? Aí fala no inciso 1, promoções e desenvolvimento econômico-social, sobre ampliação e eficiência das políticas públicas, incentivos e inovação tecnológica e fomento do desenvolvimento local, tá? Então, assim, prestar atenção nessa questão aí, tá? O artigo 233 diz assim: o poder público disporá sobre a utilização de mídias externas, estabelecendo diretrizes de ordenação da paisagem urbana para fins de exploração ou utilização de veículos publicitários na vias e logradouros públicos. Então, assim, também fala sobre a questão de você utilizar, sobre você ordenar. Quem faz essa parte, o poder público, ele ordena isso daí, tá? Para explorar isso daí, precisa de uma autorização do poder público, tá? Aí, continuando aqui, o município prestará assistência aos pequenos agricultores do município, definindo e regulamentando normas para a implementação de serviço de patrulha agrícola, ou seja, o município está sempre trazendo aí e fomentando, né, essa questão da agricultura familiar, porque é interessante, né, para o município que tenha essa parte rural e que se produza alimentos, né, no município, tá bom? Aí, artigo 251 fala sobre a restinga da Praia do Pecado. Gente, a gente não parou para ver nada sobre questão ambiental, mas essa partezinha você marca, porque eu não sei não, mas acho que você sentiu também dizendo que eles vão pegar isso aqui. Artigo 251 diz assim, ó: a restinga da Praia do Pecado, compreendendo da área que confronta da Praia do Pecado até a rodovia Amaral Peixoto, e com o bairro dos Cavaleiros de um lado e o bairro Vivendas da Lagoa de outro, é a área não edificante, destinada exclusivamente à preservação ambiental e utilização pública para fins recreativos, educativos e científicos. Ou seja, não pode construir nessa área, tá? Então, pega esse artigo 251 aí. A gente não viu nada sobre questão ambiental, mas sobre essa questão aí você marca, tá bom? Marca que tá... Se a banca tiver um coração tão peludo quanto eu imagino que ela tenha, ela vai pegar esse pedacinho aí para te perguntar aonde que é, onde começa, que praia é essa, tá? Então é a Praia do Pecado e a área que confronta com a areia da Praia do Pecado de um lado e a rodovia Amaral Peixoto do outro, né? E com o bairro dos Cavaleiros de um lado e o bairro Vivendas da Lagoa de outro. Ou seja, são bairros específicos, que são as chamadas áreas não edificantes, tá? Ou seja, não pode edificar, não pode construir nada ali, tá bom? Bom, gente, chegamos aqui ao que eu acredito ser o final aí das minhas observações.
Tomara que você tenha acompanhado aí. Foi longo, né? Mas vai dar certo, tá bom? Deus abençoe, fique bem. Leia aí a Lei Orgânica. Faça uma leitura dinâmica. Pegue ela e leia pelo menos uma vez por semana, tá? Com seus lugares onde você fez as suas marcações com marca-texto, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.